Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Stefano, eu sou professor de literatura. Hoje é dia 19 de abril de 2020, eu estou aqui para falar do Dia do Índio. O que me levou a fazer esse vídeo e trazer esse conteúdo para vocês foi porque, primeiro, todo dia 19 de abril eu interrompo meu programa normal de aula e proponho para os meus alunos, independente da disciplina que eu estiver lecionando, independente da idade dos alunos, da escola, eu proponho uma reflexão sobre a questão indígena no Brasil. E faço isso através de uma música, né, um poema do Caetano Veloso chamado Um Índio. Foi gravado pela primeira vez em 1977, no disco Bicho. E aí o segundo motivo que, na verdade, foi assim, o disparador, né, o gatilho disparador para eu fazer esse vídeo, porque, na verdade, eu confesso que eu tenho pouquíssima intimidade com esse formato, ainda estou engatinhando aqui nessas questões de aula. Aí vocês podem ver que meu fundo aqui é todo bagunçado e tal, não tenho muita preparação, mas o que disparou esse gatilho assim, para mim foi um texto escrito pelo Clementino Júnior, meu amigo, cineclubista, cineasta, educador, pesquisador de educação, e ele no texto dele propõe uma reflexão sobre a questão indígena importante, justamente sobre um viés contemporâneo, né? Não sobre um viés que quer olhar esse índio como um objeto praticamente distanciado, como algo folclórico, estereotipado, que quando a escola, normalmente, quando a escola traz a abordagem sobre o índio, normalmente costuma ser sob uma perspectiva bastante estereotipada, né? Então, como eu gosto também de fazer uma reflexão que foge a esse padrão de olhar, enfim, o texto do Clementino me chamou e eu fiquei com muita vontade de trazer essa aula para esse ambiente, de ampliar esse debate. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para o texto do Clementino, que eu acho que todo mundo deve ler. Vou deixar também o link para um vídeo do Caetano cantando a música e para a letra. Vou botar uma cópia da letra aqui para quem quiser acompanhar. Enquanto eu estou falando aqui, pode ir acompanhando a letra da música também. Bom, vamos para a música. Logo na primeira estrofe, nos dois primeiros versos, o eu lírico coloca uma construção para o leitor, né, uma construção narrativa mítica. Ele diz que um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Então ele cria um universo fantástico, né, um universo fabuloso, vamos dizer assim, onde vai surgir um ser, enfim, mítico, e que vai estontear, né? Que, enfim, tem um brilho, tem cor, é uma coisa simbolicamente positiva, né? Interessante. E esse elemento ele vai surgir num lugar específico, no coração do hemisfério sul, na América. Faz uma alusão clara ao Brasil, né? A gente está falando do índio, então a gente pode entender que é o Brasil. Mas é interessante olhar para esse lugar sob uma perspectiva global também, né? Entendendo a relação hoje que a gente tem muito interessante para olhar o mundo, que é de centro e periferia, né? Então, esse índio que surge mítico, fantástico, fabuloso, ele surge num local que não é o centro hegemônico, é a periferia. Isso dá a indicação de que os elementos de transformação da sociedade que a gente vive, e aí eu estou falando de uma sociedade no âmbito globalizado, né? Aldeia global, se a gente quiser chamar, e não vai vir o elemento de transformação dessa sociedade não vai vir do centro hegemônico, vai vir da periferia.
Um lugar como o Brasil, por exemplo, como a América do Sul, América Latina. O Caetano, na obra dele, de alguma maneira, ele tem um olhar bem especial para a questão da América Latina e de entender o Brasil como parte integrante dessa América Latina. Então, é interessante a gente olhar para o lugar onde esse elemento transformador, brilhante, colorido, né, super positivo, ele vai surgir no lugar da periferia e não no centro hegemônico. Né? E aí, quando que vai surgir? Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida. Então, quando os elementos da tradição cultural indígena, a nação indígena, ou a relação do indígena com a natureza, com os elementos, a relação íntima com os elementos da natureza, né? Quando isso acabar, é que esse mítico vai surgir. É uma relação de... É quase uma relação de paradoxo, né? O índio vai surgir quando os seus elementos tradicionais definitivamente forem extintos, né? Pode soar estranho, mas ele vai desenvolver isso e a gente vai poder entender isso de uma maneira melhor. Agora, existe uma outra leitura possível desses versos, que é a gente entender esse extermínio não como um extermínio de fato. Na verdade, assim, é difícil a gente entender dessa maneira porque esse extermínio está imposto, né? Acho que se tudo seguir no ritmo que está seguindo, em breve essas populações elas vão virar história, como já aconteceu, como já está absolutamente posto, por exemplo, na América do Norte. Mas a questão que se coloca aí também é que talvez a transformação do nosso olhar, o que vai ser exterminado ali, é o nosso olhar para esse índio como se ele ainda estivesse no período pré-chegada dos europeus. Né? Então, a gente olha, quando eu falo que a gente tem um olhar folclórico sobre o índio, eu estou querendo ressaltar que a gente olha para o índio, ou para o elemento indígena, ou para a tradição cultural indígena, como algo que está colocado lá no século XVI, né? Na chegada dos europeus nas Américas. E na verdade, isso é muito forte no nosso olhar. Muitas vezes eu faço quando eu trabalho esse texto, né, eu faço essa brincadeira com os alunos, pedindo para eles falarem da percepção deles sobre os índios e sobre a cultura indígena. E aí quase sempre para o aluno o índio é isso, ele tem que estar pelado, ele tem que morar no meio do mato, ele não pode ter acesso a nenhum tipo de tecnologia, ele não pode ter roupa. Pô, mas esse índio tem bermuda de marca? Como é que pode isso e tal? Então, quer dizer, é um índio que não pode se reinventar enquanto cultura, não pode acompanhar as demandas e as imposições das transformações ao longo do tempo. Então, é um índio que tem que estar vivendo, né, como aqueles povos que estão sempre fugindo do homem branco e se enfiando por dentro do mato sempre que vem algum indício do homem branco, com medo, né? Um medo totalmente justificado e tal. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica a essas populações e a maneira como elas encontraram de responder às ameaças do homem branco, né? Mas eu estou ressaltando que existe uma possibilidade da gente olhar para o indígena como um homem do século XXI, né? Que vive em 2020, que tem acesso à internet, que tem computador, que tem avião, por que não, né? Que tem controle sobre seu território,
que tem articulação política, que vai estudar, que vai se formar na Universidade Branca para poder dialogar com o branco de uma forma melhor, mais consistente, para entender melhor essa cultura que está avançando sobre a cultura dele e para criar essas inter-relações, né? Então, a gente já está aí, desde o princípio, nesse texto, falando de uma perspectiva diferente sobre o indígena e, de uma maneira geral, sobre os povos originários, né? Então, o espírito dos pássaros das fontes de água límpida mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Então, ele vai dizer, no final dessa estrofe, que esse elemento indígena fundamental, que é essa relação que ele tem com o elemento da natureza, né, essa relação íntima que ele vai trazer com a vida, né, e com a natureza, é mais avançado do que qualquer tecnologia que a gente possa criar, né? Esse saber que o indígena tem, essa tecnologia que o indígena tem também em relação à natureza, é algo que é mais avançado do que qualquer internet, qualquer computador, traz conexões que são fortíssimas, né? E aí é isso. Quando tudo isso estiver extinto, vai surgir esse elemento mítico. Ou, nessa segunda leitura, quando tudo isso tiver transformado e não for mais olhado como uma questão distanciada, como uma questão que está alheia ao discurso hegemônico, à cultura hegemônica europeizada, né? Esse índio vai conseguir, enfim, se apresentar e chegar e tal. Então, ele vai reafirmar essa questão no refrão, mas eu vou deixar para falar do refrão no final. Então, eu vou pular para a segunda estrofe, onde ele vai dizer que esse índio ele se constitui e ele chega, na verdade, de uma maneira avassaladora, ampla, né, profunda, sob todas as formas e aspectos que a gente pode imaginar. Então, é um índio preservado em pleno corpo físico, sólido, gás líquido, átomos, palavras, almas, cor, gesto, cheiro, sombra, luz e som magnífico. Então, quer dizer, toda a dimensão que a gente possa imaginar vai apresentar essa presença desse índio que tá chegando e que está vindo aí como uma espécie de elemento de redenção da sociedade, né? Transformação e redenção da sociedade. Sobretudo se a gente olhar sobre esse aspecto de dominação cultural que sempre foi fundamental na construção do mundo como a gente entende ele hoje. E aí ele vai reforçar, depois que ele fala da constituição desse índio, da amplitude que ele tem quando ele chega nesse momento, vai reafirmar a ideia do espaço, né? O lugar. Então, é num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. E aí vai descer esse índio e as coisas que eu sei que ele dirá e fará, não sei dizer assim de um modo explícito. E aí a gente pode pensar na questão intuitiva, né? Quer dizer, você sabe, mas você não consegue racionalizar essa intuição, né? Você não consegue exprimir essa intuição. Embora, de alguma maneira, a gente veja que o próprio poema é uma expressão dessa intuição. Então, ele não sabe dizer de modo explícito, o eu lírico, mas ele cria esse poema fabuloso para dizer de um modo explícito o que ele quer dizer. Então, é muito interessante porque cria esses paradoxos, esses mini paradoxos e certas tensões estéticas, né, que dão força ao discurso, né? Muito interessante para quem gosta dos elementos aí de figuras de linguagem e tal, é muito rico, né? E aí
volta o refrão e reafirma, então, esse elemento múltiplo e amplo que esse índio que chega traz. Na última estrofe, na terceira estrofe, ele vai trazer um aspecto fundamental nesse texto, que é: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos. Esse termo, aos povos, nos obriga a fazer um movimento de interpretação que vai transcender a localidade, né, Brasil, que está sendo proposta até o momento. A gente está muito... o texto traz a gente uma leitura muito ligada a uma ideia de Brasil. Mas aí, nesse último momento do texto, né, na última estrofe, ele vai trazer: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos. Então, não é só o povo brasileiro que vai ter essa revelação. É o povo do mundo inteiro. E aí a gente pode pensar esse índio como uma metáfora, uma espécie de metonímia, na verdade, de todos os povos originários do mundo. Todos os povos tradicionais que foram atropelados pelo rolo compressor da modernidade, ou, se a gente quiser, pelo rolo compressor da cultura hegemônica, especialmente europeia, ocidental, norte-americana, principalmente depois do século XX. Então, o que vai se revelar aos povos todos, a dimensão ampla, e essa dimensão, aliás, ela vai ser reafirmada, absolutamente reafirmada, pela construção do refrão, vai surpreender a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Esse final é, assim, genial, é potente, é simbólico. Quer dizer, o que vai surpreender não é o exotismo do indígena, não é a figura de um homem forte, pelado, belo, né, como o indígena costumou, como a gente costumou retratar o indígena e como a gente aprendeu a ver o indígena de uma maneira geral na nossa cultura. Esse elemento indígena, ele vai surpreender porque a gente vai perceber que ele estava sempre ali, oculto, em tudo que a gente fazia, e a gente não percebia. Então, quer dizer, a gente vai perceber que estava na nossa cara, era óbvio. Estava o tempo inteiro do nosso lado e a gente não conseguiu perceber. Quer dizer, a gente sempre com esse olhar do distanciamento, da folclorização, da estereotipação, do olhar para o indígena como uma espécie de outro tipo, outra espécie, animal, como se eles não fossem seres humanos, ou como se não fossem brasileiros. Talvez seja esse o maior entrave para que a gente possa realmente inserir ou admitir, mais do que inserir, porque já está inserido, mas assim, admitir o elemento indígena definitivamente como um elemento fundador da nossa cultura e da nossa sociedade. Sim, porque é fato, que já desde o modernismo, na verdade, já desde o romantismo no Brasil, a gente tem a presença do elemento indígena como um elemento de constituição da cultura e da sociedade brasileira. Evidente que, sobretudo no século XIX, lá no romantismo,
esse elemento indígena ele é totalmente europeizado, né? Ele é totalmente descaracterizado, colocado até a literatura faz bem essa relação, coloca, associa a construção do indígena no romantismo brasileiro com a construção do herói medieval, né? Então, assim, os valores que ele carrega, enfim, né? E aí, quer dizer, quando a gente conseguir parar de olhar para esse indígena dessa maneira estereotipada, folclorizada e, de alguma forma, europeizada, a gente vai conseguir entender como que nós somos, de fato, constituídos por esse elemento indígena, tanto social quanto individualmente, né? E aí eu gosto de dar, nesse momento, eu gosto de dar os exemplos para os alunos, porque é isso. Coisas simples do nosso dia a dia, brincadeiras que a gente faz, que são brincadeiras da tradição indígena, brincadeiras de roda, brincadeiras, enfim, tradicionais da cultura brasileira. As palavras, o melhor exemplo são as palavras. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem diversas localidades com denominação indígena, Ipanema, Tijuca, enfim, tantos outros termos aí que a gente vai brincando, Jacarepaguá, nomes de lugares, né, ou objetos, ou enfim, tantas coisas que a gente usa palavras indígenas para nomear, ou atitudes simples, como, por exemplo, sentar de cócoras, né? A posição de cócoras é uma posição tradicional do indígena e ela está presente, na verdade, dos povos originários, né? E aí é isso, assim, a possibilidade da gente olhar para o indígena como símbolo de todos os povos originários. E aí o que força o nosso olhar nesse sentido é justamente o refrão, né? No refrão, você tem a construção, um refrão muito forte, né? Inclusive na música, assim, ele tem a música, as estrofes são cantadas de uma maneira suave, doce, e aí quando entra o refrão entra, né, no ritmo da quebrada, virá impávido, infalível, né? Então, quer dizer, a construção sonora, inclusive, traz essa força para o refrão, né? E quais são os elementos que estão colocados no refrão? Impávido que nem Muhammad Ali, apaixonante como Peri, tranquilo e infalível como Bruce Lee, o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Então, quer dizer, Muhammad Ali, norte-americano, chamava-se Cassius Clay, que no seu processo de amadurecimento, e, enfim, ele passa a adotar um nome muçulmano, ele se converte à religião muçulmana e passa a adotar um nome muçulmano devido à sua ligação com o continente africano e com a sua tradição e com a tradição do seu povo, né? Então, é uma alusão direta à questão da diáspora negra, né? Depois, ele vai falar do Peri, que a gente trouxe aqui uma abordagem falando do romantismo, né, da construção romântica do índio brasileiro, né? Então, o Peri, ele simboliza, né, uma espécie de apropriação cultural do olhar europeu sobre o indígena, né? De alguma forma, o Muhammad Ali também é uma reapropriação cultural do americano, do norte-americano, né, das suas tradições originárias, né? São as movimentações que a cultura faz a partir das dinâmicas sociais que são colocadas, né? Se a gente olhar para o Bruce Lee é fruto de um processo também de aculturação, né? De apropriação cultural do elemento asiático, né? Então, você tem um simbolismo interessantíssimo na construção desse índio que vai aparecer de uma maneira mítica, de uma maneira intensa, de uma maneira extraordinária
e vai ser capaz de nos redimir diante do processo violento, do processo cruel de dominação cultural que não só o povo indígena brasileiro, mas todos os povos originários sofreram na expansão do que a gente entende hoje como, enfim, mundo globalizado e aldeia global. Então, esse refrão traz esse elemento, a gente pode fazer a referência ao elemento antropofágico, né? Essa ideia da antropofagia cultural que os modernistas lá do início do século XX desenvolveram, de que eles falam em especial da cultura brasileira, mas de uma maneira geral a gente pode expandir isso para a cultura de todos os povos. A nossa cultura ela é construída através de interferências e relações e apropriações dinâmicas. Essas apropriações, interferências e relações, elas trazem consigo os elementos de correlação de forças, de dominação política, enfim, todas essas questões, né? E, por último, né, o axé do afoxé, Filhos de Gandhi, traz uma brincadeira, axé do afoxé, né, essa brincadeira sonora, mas traz o elemento importante. Primeiro, Gandhi, que é simbólico, embora a alusão a Gandhi ali seja em cima da ideia do grupo baiano, Filhos de Gandhi, né? E aí o axé do afoxé, quer dizer, o axé que tem uma questão de um elemento espiritual positivo, né? Uma energia, né? Do afoxé, que é o instrumento tradicional dos povos negros brasileiros que vieram da África, então, mais uma vez, reforçando a ideia da diáspora africana, e o Filhos de Gandhi, que é um elemento cultural fundamental na Bahia, especificamente, aí o Caetano Veloso é baiano, e isso traz, então, essa composição complexa, né, e determinante. E aí, para encerrar, vale observar que Muhammad Ali, Peri, Bruce Lee e também o Gandhi são guerreiros, né? Muhammad Ali é um boxer, Peri é um guerreiro indígena, Bruce Lee é um lutador, né, do Kung Fu, enfim, da cultura asiática, e o Gandhi, enfim, um guerreiro também, mais pacifista. Então, quer dizer, esse índio que chega para redimir a sociedade, não só a brasileira, mas a sociedade global, ele chega trazendo na sua composição todos esses elementos culturais que se unem aí para formar essa perspectiva de novo mundo. Então, talvez a grande mensagem que essa canção traga para nós é justamente a ideia de que a gente precisa parar de olhar para o elemento indígena como um elemento alheio e passar a perceber como esse elemento nos constitui. Como esse indígena que sofre e que continua a sofrer ainda hoje, também nos toca. O nosso sofrimento também tem que se irmanar ao sofrimento dele, né? E para que a gente possa criar uma sociedade que possa olhar de uma forma mais ampla para todos esses elementos, essas tradições de riqueza, para que a gente não seja apenas uma máquina de reprodução de discursos hegemônicos, de dominação e controle social. Então,
essa é a minha contribuição, esse é um pouco do meu olhar sobre a questão indígena e como olhar essa questão hoje no mundo contemporâneo e como a gente olhar para essa música do Caetano Veloso e tentar, enfim, refletir sobre o que a gente quer enquanto sociedade e sobre como a gente está agindo para construir esse novo lugar. Acho que isso tem um simbolismo importante hoje, dentro desse contexto que a gente está vivendo, onde o mundo está obrigando todo mundo a fazer, todas as pessoas, né, a fazer uma reflexão sobre esses pontos, né? Que sociedade que a gente quer, que mundo que a gente quer construir e tudo mais. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, galera!